Vamos embora. Olá, meus queridos. Aqui quem fala é Juliano Taliati e para mais uma entrevista no nosso canal, beleza? Gente, galera, é o seguinte, eu convidei essa fera, eu sou amigo dela lá no Instagram, conheço ela pelo Instagram e vejo as fotos, acho muito legal. E, poxa, eu falei, jogadora da seleção brasileira de rugby, né? Bacana pra caramba, super legal. Vamos fazer a entrevista com ela. Aí, beleza. E tá difícil de fazer entrevista por um monte de coisa que aconteceu. E aí, na hora que eu bati um papo com ela, cara, ela não apenas, tá, galera, jogadora da seleção brasileira de rugby, que é um troço já sensacional, como capoeirista, judoca, jogadora de futsal, de vôlei, de handebol, de futebol. Caraca, ela é uma super atleta e tudo mais alto nível. Não é porque ela joga as coisas que nem eu aqui gosto de jogo isso, joga aquilo, não. Ela é no mais alto nível. Se apresenta aí, minha querida. Muito obrigado por ter aceitado e a gente está batendo esse papo aqui. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Brena, moro aqui em Curitiba, sou jogadora atualmente do Curitiba Rugby, represento o núcleo da seleção brasileira de Rugby League e de Rugby 15. E tamo aí, vamos conversar um pouco, falar um pouco na minha trajetória no esporte. Olha, show. Então, vamos lá. Breno, vamos começar, né, pelo começo, lá pela infância. Como é que foi a sua infância? O que você brincava? Como é que o esporte chegou para você? Que esporte dessa infinidade aí que você praticou e pratica chegou primeiro? Conta um pouco aí pra gente. Ju, então, quando eu tinha uns 7 anos, a minha avó me colocou no judô, e esse foi o meu primeiro contato com o esporte, assim, no geral, bem pequena mesmo. Aí, de lá, eu pratiquei ao total 14 anos de judô, foi uma trajetória, né, mais da metade da minha vida treinando, então, com esse esporte, né. E aí, desde pequena, sempre fui muito agitada, né? E aí comecei a conhecer outros esportes na escola mesmo. Ali já com 7 anos eu já consegui pódio estadual nas categorias de base do judô, na época no Mato Grosso do Sul, e já fui tomando bastante gosto por esporte. E minha avó sempre me levava e tal, foi, na verdade, a única pessoa da minha família que me incentivou a fazer esporte. As outras pessoas da minha família nunca deram apoio, nunca ligaram. Minha mãe até me coibiu de muitas coisas. E mesmo assim eu sempre persisti em tentar buscar o que eu amava, né? O que fazia meu coração pulsar. Daí crescendo, essa época eu morei com a minha avó no Mato Grosso do Sul, depois eu voltei a morar com a minha mãe em Santa Catarina, daí aqui eu procurei núcleo de judô, continuei treinando, ao mesmo tempo, na escola eu comecei a jogar vôlei, ao mesmo tempo eu comecei a treinar capoeira, e aí eu sempre fiz muito esporte junto de uma vez, até porque em casa não era um lugar muito bacana, então eu compensava as minhas expectativas em casa nos meus treinadores. Sempre meus treinadores foram referências de pessoas que eu queria ser quando eu crescesse. Isso, foram treinadores diferentes, pessoas diferentes assim, ali? Não eram projetos sociais? Como é que era? Então, Ju, o judô era um projeto social da prefeitura, mas eu tinha ajuda do meu professor de educação física com questão à passagem, porque era longe da minha casa, para eu poder ir. Porque minha mãe não. Como é que é o nome dessa fera, desse professor aí? É legal falar o nome. Professor Tupã. Bacana. Porque ele conseguia, eu jogava vôlei com ele, que ele era o treinador de vôlei e meu professor de educação física na escola. E aí ele conseguia o passe escolar pra gente ir treinar vôlei e ele me dava uns a mais para eu poder ir treinar judô também, que era longe. E aí o que era perto da minha casa era o núcleo de capoeira, mas eu também não tinha grana para pagar mensalidade. Aí o professor deixava limpar a academia para eu poder treinar. Professor Salame, Diogo, tá lá na Alemanha agora com um trabalho muito, muito bacana. Legal. Exato. E
gente, eu tive assim anjos mesmo na minha trajetória com relação a esses profissionais que a gente sabe que a remuneração de professor no Brasil é uma vergonha e eles fazem tudo com tanto amor, um trabalho social assim de verdade, assim, porque, por exemplo, a minha irmã mais velha, com toda essa situação difícil que a gente tinha em casa, não tinha o pai e a mãe com graus de alcoolismo desde sempre, ela estourou a cabeça dela e ela estava tendo cirrose aos 21 anos. Nossa. Porque ela partiu para a parte pesada mesmo da droga e tal. E o meu refúgio sempre foi o esporte. Sempre, sempre. Eu sempre gostei de estudar de manhã, estudava de manhã, aí só ia para casa, comia e depois ficava na rua até 10 da noite. E era só treinando, não fazia mais nada. Eu saía de um treino para o outro, e assim sempre foi. Quer dizer, desde cedo você já tinha muitas responsabilidades e, como você falou, você teve anjos da guarda que foram te levando para os lugares bons, né? Mas a cabecinha assim era complicada, assim, você conseguir manter isso tudo também, né? Muita força interna desde cedo. Né? Eu não lembro, sabia que eu não lembro direito como eu pensava quando eu era mais nova? Até uma amiga que é psicóloga, ela fala que o nosso cérebro bloqueia as coisas ruins para a gente conseguir seguir melhor, né? Eu não lembro de muita coisa, assim, de situações, assim, como eu pensava, o que eu pensava sobre as coisas quando eu era mais nova. Talvez até o foco do esporte te ajudava, né? Porque isso ficou muito mais marcado na sua mente, que eram coisas boas, né? Mas, e aí? Aí, assim, estudar, você gostava de estudar, Breno? Sempre gostei muito de estudar, nunca repeti ano, nunca fiquei em recuperação, mesmo nunca tendo apoio em casa, eu nunca faltava aula e era por minha conta, se eu quisesse para aula ia, se não quisesse não ia. Sempre uma coisa muito espontânea assim também. Eu fico olhando minha trajetória, a situação que eu tive perante as minhas amigas e eu tenho muito orgulho porque eu sei que eu me saí muito bem. Eu podia ter traçado algo completamente diferente para minha vida. Tanto, Ju, falando um pouco da trajetória acadêmica, por essa disciplina na escola, eu passei com nota de 9,5 no Enem, eu consegui bolsa para o curso que eu queria, na faculdade que eu queria, eu podia escolher tudo. E assim, tipo, daí eu escolhi fazer vestibular de administração. Eu passei em terceiro colocado geral da maior universidade particular de Santa Catarina, que é a Univille. E eu consegui a bolsa 100%, assim. E eu sempre estudei escola pública, nunca fiz cursinho. Enfim, isso prova também a dedicação que tantos jovens têm e conseguem os seus objetivos. Né? E, em relação também, a primeira faculdade que eu comecei a fazer, Ju, foi de engenharia mecânica na Federal, na estadual ali de Santa Catarina, a UDESC. Aí eu era em Joinville, eu morava em São Francisco, eu não tinha grana para estudar. Eu passei no vestibular, eu não tinha grana para estudar. A R$ 180 o ônibus por mês. Minha mãe olhou para mim e falou assim: nenhum dos seus irmãos fez faculdade. Eu tenho 5 irmãos por pai de mãe. Ela falou assim: isso aí não é para você. Não insista. E aí eu trabalhei o verão inteiro, né? Que eu sempre morei no litoral, o verão dá mais dinheiro. Juntei grana e consegui pagar 3 meses de ônibus para ir para a faculdade. Aí eu falei, cara, eu vou fazer, depois eu vejo. Depois eu não consegui mais, tranquei a faculdade. E aí tinha a única faculdade que tinha na minha cidade, o único curso que tinha na minha cidade, que é uma cidade muito pequena, São Francisco, era administração, uma sala da UNIL que tinha lá. E aí eu passei no curso, no vestibular de inverno, 100%, e aí eu consegui começar a cursar a faculdade, que era mais perto de casa. E muita coisa para contar. Não, que sensacional, quer dizer, a sua mãe quando jogou isso assim na sua lata, né? Você falou, caraca. E assim, isso mostra também como você sempre foi determinada, né? Sempre determinada e tudo, e mostrou que o esporte e o estudo podem ser conciliados, né? Você passou nas faculdades, teve nota suficiente para isso. Quer dizer, deve ter muito orgulho dessa história. E aí, mas como foi? Vamos voltar lá no judô. Fala pra gente como é que foi assim esse período. Você falou que fazia 3 esportes juntos ali ao mesmo tempo.
e como foi seu desenvolvimento neles e o grau que você chegou em cada um. O pessoal vai ficar muito louco na hora que ouvir essa história aí. Assim, minha escola sempre foi do judô, um esporte de muita disciplina, um esporte muito duro, mas de muito respeito, né? E, assim, para mim, toda criança devia fazer judô para aprender a respeitar, para aprender os limites, né? Enfim, é muito bacana de verdade. Com relação a essa entender o papel dela dentro da sociedade, sabe? E com relação ao físico, ao desenvolvimento motor e coordenação, eu acho que toda criança também devia fazer capoeira, porque para mim de todos é o melhor esporte, ele é o mais completo, ele te dá força, flexibilidade, noção de espaço, você tem contato com música, com ritmo, é sensacional. O ritmo é algo muito pouco falado dentro das características físicas, mas o ritmo é uma das características mais importantes em todos os esportes, né? Porque se você com bom ritmo, você sabe o tempo exato, por exemplo, de dar um tackle, de fugir de um tackle, por exemplo, no rugby, ou o tempo exato de entrar na área e concluir um lance no futebol. Porque tem alguns que correm muito, mas eles não fazem a leitura do ritmo do esporte e do jogo. Então, aí você fala assim, pô, tá fora de sintonia, não, fulano corre, mas assim, corre todo errado e também no ritmo errado, que você falou, eu acho muito importante. Eu bato muito nessa tecla enquanto professor de educação física também. Legal. Então, Ju, daí comecei a fazer minhas competições aqui por Santa Catarina, ali por volta de 14 anos ali, voltei a competir em Santa Catarina. Aí também fui ganhando estadual, fui ganhando regional e assim foi indo, né? E aí, nessa mesma época, eu jogava vôlei com esse meu professor, que era o Tupã, mas eu era, tipo, uma das menores do vôlei, porque eu tenho 1,65, tem gente que me olha por foto, acha que eu sou muito grande. A gente é mais forte, mas da altura não tem tanto, mas eu sempre pulei muito alto, então eu consegui alcançar as meninas que eram realmente altas. E isso ali, né? Mas dos esportes, o pior, assim, que eu me saí foi o vôlei. Que eu fazia só porque eu gostava muito do professor, ele sempre me ajudou pra caramba, assim. Mas os outros esportes... o pior só porque foi o único que você não chegou na seleção brasileira, né? Devia ser excelente jogadora também. Jogava de quê no vôlei? Eu jogava de oposto, porque eu conseguia cortar com as duas mãos, né? Eu cortava canhoto. Ai, que legal aí, tá vendo? Nossa Senhora! E quando você saía, você falou da sua impulsão, você sabe a impulsão? Qual é a sua impulsão? Ou qual era na época? Nossa, eu pulava acima de 70 centímetros. Pulava muito bem. E aí compensava, né? As meninas que tinham 1,80 mais envergadura, eu pegava elas também, pô. Aí assim, aí tá. Vamos lá. Judô. Aí eu fazia capoeira também. Eu fiz 8 anos de capoeira ao total, até parar. E ali, nessa fase de competir no judô, de competir no vôlei, competir na capoeira, a capoeira, quando eu tinha 15 anos, eu ganhei o estadual, que foi aqui em Curitiba. Eu vim pra cá competir. A primeira vez que eu vim pra Curitiba, eu olhei essa cidade e falei assim, um dia eu vou morar aqui. E não foi assim a minha vontade, um dia eu vou morar aqui porque eu quero. Eu senti, um dia eu vou morar aqui. Foi muito sinistro. Não sei explicar o que aconteceu. E eu já tô há 6 anos aqui. E aí, eu ganhei o estadual de capoeira quando eu tinha 15 anos. Ganhei o nacional e me classifiquei para o mundial, que foi no ano seguinte, quando eu já tinha 16 anos. Que foram 5 dias no Rio, 5 dias em Salvador. E eu consegui vencer o mundial. Ganhei de uma italiana na final. E aí tinha a filmagem do Globo Esporte e tudo mais. Eu lá na... Gente, sério. Eu falei, mãe, liguei pra minha mãe. Deixa eu contar a história da minha mãe. Minha mãe, 3 dias antes do Mundial de Capoeira, e a gente tava fazendo campanha para juntar grana, para poder ir, para poder se manter, para poder pagar hotel. Já há muito tempo, há uns 8 meses. Aí chegou 3 dias antes de ir, eu tinha 16 anos, minha mãe virou pra mim e falou assim, você não vai. Você não para em casa? Tipo, ela inventou qualquer coisa, assim. Ela falou assim, você não vai. E eu chorava, né? Meu Deus do céu.
E aí ela pegou e falou que eu não ia, e aí eu chorei 2 dias, e no último dia eu não chorei mais, ela estranhou até. Eu dormi, acordei 5 da manhã e fui. Fui sem permissão dela, rabisquei lá a assinatura dela de qualquer jeito, falsifiquei mesmo e fui. E aí ela só ficou sabendo que eu tinha ido quando eu já estava lá. E aí, né, não recomendo as crianças fazerem isso, mas pais que estiverem assistindo, por favor, incentive seus filhos. Perdi tanta oportunidade por conta disso. Não era nem para eu estar no Brasil desde os 16, que eu já vou contar. Era para eu ter tido uma trajetória muito melhor no esporte, mas enfim. Chegando lá, venci o Mundial. Aí eu liguei para minha mãe de lá porque ela não me respondia mensagem. Ela estava muito brava comigo que eu tinha ido sem a permissão dela. Falei, mãe, vou passar no Esporte Espetacular, liga a TV, era domingo. Ela só me ligou, falou, quando é que você volta para casa? E soltou um baita palavrão. Uhum. E aí desliguei o telefone, dei a entrevista para o Esporte Espetacular meio chorando assim. Mas não era de emoção de ter ganhado o título, era porque eu estava muito triste com a situação, mas ninguém sabe disso. Agora o pessoal vai ficar sabendo. Aí, título do Mundial, eu ganhei a inscrição do Europan, que foi na França, e aí, de fato, como era uma viagem internacional, precisava completamente da assinatura, da autorização da minha mãe, ela não me deixou ir, e me podou ali. Junto com esse título do Mundial, eu recebi um convite para fazer uma turnê na China de 1 ano e meio, para divulgar a cultura nacional brasileira. Tudo pago, tudo certinho. Minha mãe também não me deixou ir. Então, assim, é complicado. É complicado. Na sequência, o meu professor de capoeira, que estava ali comigo no Mundial, que me acompanhou e tudo, que me preparou para isso, ele foi morar na Alemanha, abriu um núcleo lá, me chamou para ir para lá morar, trabalhar com ele. Minha mãe também não me deixou ir. Que complicado. Nessas travas da minha mãe, eu gostava muito de jogar futebol, eu jogava futebol escondido. Porque ela não deixava que futebol era coisa de menino, eu não podia jogar futebol. Não. Aí, ok. Aí eu jogava escondido na escola, jogava escondido no bairro às vezes. E eu ia para os torneios de vôlei e pegava a bola e ficava fazendo embaixadinha, sabe? Ficavam me chamando de Marta, de Ronaldinho mulher, ficavam me chamando de tudo que você imaginar desse tipo assim. Quem segue, aproveita o pessoal e segue o Instagram da Brena, lá, Brena Prioche, que é bem legal, tem os vídeos bacanas. Aí isso me chamou a atenção, porque eu vi muitos vídeos seus e vi algumas coisas diferentes, me chamou a atenção a sua categoria com a bola, porque eu trabalho com futebol há bastante tempo. Uhum. E assim, a gente bate o olho mesmo por vídeo e fala, cara, ela joga bola bem pra caramba. Aí vocês vão ver aonde que vai chegar esse negócio aí do futebol, galera. Escuta. Daí, assim, eu tava num torneio de vôlei estadual que tinham várias categorias. Sabe aqueles ginásios poliesportivos que tem 4 quadras, assim? Aí numa quadra estão jogando handball, na outra basquete, na outra vôlei, na outra futsal. Eu tava num torneio desse estadual em Santa Catarina e eu comecei a fazer embaixadinha com a bola de vôlei, assim. Aí passou um cara, falou, você joga bola? Eu falei, não, minha mãe não deixa, eu só jogo vôlei. Aí ele falou, mas você não joga futebol? Eu falei, não, moço, minha mãe não deixa jogar futebol. Aí ficou naquilo, aí ele continuou me olhando brincar com a bola, e depois ele veio, pegou meu contato. Resumindo, era o treinador do time de Joinville, da Felege lá de Joinville, de futsal, que é um dos 3 melhores do Brasil. Era na época, né? E aí o cara insistiu em querer que eu jogasse bola, foi lá na minha cidade, falou com a minha mãe para autorizar eu jogar bola com ele em Joinville. E aí minha mãe não queria deixar, daí rolou uma grana, daí ela se interessou, que ela ia, né, ser beneficiada com aquilo. Isso tudo ali eu tinha 16 para 17, ali foi um pouquinho depois do Mundial de Capoeira. E aí eu comecei a jogar futsal, joguei uma temporada ali por Joinville, aí a segunda temporada a Malve, que era o time do Falcão. Sim. Eu joguei lá no feminino, fiquei lá em Jaraguá do Sul, uma temporada também. E aí esse tempo que eu fui jogar em Jaraguá do Sul, esse meu treinador lá que me descobriu, lá que foi falar com a minha mãe e tudo mais, o Nando, ele foi contratado para ser técnico da seleção sub-20 de campo, da seleção brasileira feminina. E aí ele me levou, eu tinha 16, 17 anos, ele me levou também. Eu passei ali alguns estágios na Granja,
fazendo também testes e tudo mais. Mas a minha mãe também não me deixava muito ir para São Paulo. Também, né, aí já complicava a relação dela ficar me prendendo. E também aí depois eu fiz 18 anos, também não queria continuar no futebol, porque era um meio sujo, menina saía com preparador físico para ganhar vaga, era coisas que eu não concordava de jeito nenhum. Essa trajetória me mantive no judô, consegui títulos estaduais, títulos nacionais antes dos 18. Com 18 anos eu participei do primeiro campeonato sênior de judô e eu também consegui medalha. Fui uma das atletas mais novas de Santa Catarina a conseguir título, medalha nacional, com apenas 18 anos na categoria sênior, categoria adulta. Eu lutava a categoria adulta, Ju, lutava a categoria sub-21 e lutava a categoria sub-23. Eu lutava os 3 nacionais por ano. E aí, com isso, comecei a fazer seletiva das Olimpíadas, certo? Que foi as Olimpíadas do Rio, 2016. Que começaram a acontecer 3 anos antes. E aí eu ganhei a primeira seletiva, ganhei a segunda seletiva. Daí isso eu já não estava mais em São Francisco, estava morando em Joinville. Aí o meu patrocinador... Daí eu ganhei um torneio nacional, até eu me perco na história. Eu ganhei um torneio nacional de judô, sub-21. E o pessoal aqui da PUC, aqui de Curitiba, eles não tinham uma menina boa no meu peso, que era 63. E aí eles me contrataram para lutar por eles, os Jogos Universitários e todos os outros torneios eu representaria o Paraná, não mais Santa Catarina, e lutaria com a bandeira deles, né? Aí tudo bem, eu vim para cá. O primeiro torneio que eu fui lutar aqui no Paraná, eu passei mal, eu desmaiei na pesagem, porque eu já estava com 20 anos e eu estava segurando o peso desde os 15, eu estava com o mesmo peso ali, entre 60 e 63 quilos, e o meu corpo querendo desenvolver e eu travando. Aí o primeiro torneio que eu vim para cá eu passei mal, desmaiei, não pude lutar e fiquei muito mal, porque, para ter ideia, o meu peso atual hoje são 75 quilos. E imagina, a mesma altura que eu tenho, a mesma estrutura, eu tentando segurar 12 quilos a menos. Então é bem complicado, assim. Já tinha também uma facilidade muito grande de ganhar massa muscular, né? Eu tenho, não sei se é pela genética afro, que vem do meu avô. Ju, sabia que os pais do meu avô, meus bisavós, eles tinham marca da senzala nos punhos e nos tornozelos? Eles são do tempo mesmo dos senhores de engenho, da escravatura. Mas, enfim, eu sempre trago comigo muito essa genética. Claro, e que genética! Né? Me facilita bastante para o esporte, a minha genética, com certeza. Tá. Daí, uma curiosidade, Ju, é que numa das seletivas do judô para a Olimpíada, segunda seletiva, porque para quem não sabe, o judô tem 3 seletivas para a Olimpíada, tá? E elas acontecem, quem pontua mais nas 3 vai para a Olimpíada. São as 3 mais campeonato mundial, essas coisas. Que daí você tem que ter grana para conseguir participar dessas outras, torneio europeu, circuito, e assim vai. E aí eu tinha ganho a primeira, e a segunda eu ganhei da menina que ganhou a Olimpíada, a Rafaela Silva. Mas ela não ganhou a Olimpíada no meu peso, porque ela não estava conseguindo pontuar no nosso peso, que é o 63. Ela baixou para o 5,7, conseguiu se classificar e ganhou a Olimpíada. Então, a trajetória do judô que eu larguei foi uma escolha muito difícil mesmo. Eu já estava 14 anos no esporte, eu estava saturada, não conseguia mais ir feliz pro tatame, até por conta do peso, eu não tinha mais bem-estar. E para quem não entende também, Brena, mas era só subir o peso. Do 63, o próximo peso era o 70. Para continuar competindo em alto rendimento, eu precisaria de pelo menos, o Ju, que é professor de educação física, ele entende, eu precisaria de pelo menos uns 8 meses a 1 ano de preparação para conseguir me adaptar ao novo peso. E não era garantia, não seria garantia de nada, né? Se bem que no seu caso, eu acho que você ia ganhar, hein? Aí tem a Maria Portela nos 70, que bate dura ali também. Então, mas a Rafaela também é fera, só tem fera. Ai, gente, mas enfim, eu tava sentindo que eu precisava... Mas você não sentia bem, né? Eu não tava mais sendo prazeroso para você, né? Já tava
sendo massacrante ali o judô, porque, né, qualquer esporte feito no alto nível, o pessoal acha, pô, galera, vida de atleta é muito complicado, quanta coisa que você tem que abdicar na sua vida pessoal e tudo para você se dedicar totalmente. E aí não esqueçam não, ó, ela chegou na campeã mundial de capoeira, no judô ela era a melhor do Brasil no peso dela, 63. No futsal, ela jogou a nível profissional e chegou a jogar também. Ela só não continuou na seleção brasileira de futebol por questões que era difícil para ela ir para lá e também por questões que ela não concordava. Então, ela não deu sequência ali. Mas olha só, aí por isso que eu falei com ela, o vôlei, ela falou que não jogava também, só porque ela não chegou na seleção brasileira. Mas se desse mais uns 5 meses, eu não duvido não, hein? Para. Então, Ju, meu, foi... Eu começo a falar assim, eu começo a lembrar de coisas que não eram tão presentes mais na minha memória, sabe? E isso me faz refletir muito, olhar para trás, mas eu tenho bastante orgulho de tudo que eu fiz. Eu acho que eu não me arrependo de nada, não, sabe? Aí eu já em Curitiba, teve essa situação com o judô, que eu me desliguei. Eu tirei um tempo para pensar, na verdade. Eu tenho uma amiga do judô que também participava da seleção catarinense e da seleção brasileira, e ela jogava rugby. E aí eu ia de vez em quando assistir um torneio dela, quando a gente estava concentrado em Floripa, treinando com a seleção catarinense. Eu ia assistir uns torneios e, meu, aquilo lá já me chamava muito atenção. Já era uma parada assim, mas eu não tinha na minha cidade, então eu não conseguiria conciliar mais um esporte com os outros que eu já fazia. Para ir viajar para outra cidade só para fazer isso, não ia dar. Aí, como eu já estava em Curitiba, eu já sabia que aqui em Curitiba tinham 2 times de rugby. Aí eu estava naquela semana mal do judô, precisava, distrair um pouco a cabeça. Fui assistir um treino. Ela falou, vai lá assistir um treino. O rugby, no geral, Ju, ele é muito acolhedor. Ele é muito acolhedor. Você, não importa seu peso, não importa sua altura, não importa... Você vai caber em alguma posição, você vai ter sua função no esporte. Se você não tem mais ligamento, se você não... Fisicamente você não serve, você serve na parte social, você pode ajudar... organizar um torneio, você pode ajudar a divulgar o esporte. A gente vê isso, hein, Brenda? A gente vê isso. Eu gosto muito do rugby. Inclusive, hoje, nós estamos gravando essa entrevista no dia 12, num domingo, tá, galera? E hoje está indo, eu até mandei para você uma entrevista que eu fiz com o Antônio Martoni, que com certeza você sabe quem é. Então, nossa. O Martoni, a fera, o Martoni, né? E eu falei com ele, o Martoni, cara, eu aprendi rugby com você, vendo os comentários, né? E eu comecei a entender o rugby em 2007. E assim, a gente vê os grandes campeonatos em qualquer seleção do mais alto nível, desde os All Blacks, qualquer seleção. Cara, o sujeito, às vezes, ele não pode jogar aquele jogo, ele às vezes é o craque do time, por exemplo, o Dan Carter, quando jogava nos All Blacks. Pô, o cara era o garoto da água. Ele metia um colete, ele levava água para os caras. Exato. E aí, a gente vai ver o jogo de rugby, a gente vê que, pô, como os caras interagem. Outro também, uma entrevista que eu fiz também, Brena, e eu convido o pessoal para ver, com o Virgílio Neto, que é outra fera também do rugby, e tem vários podcasts e tudo mais, e ele fala muito disso também. Eu até brinquei com ele, falei, cara, eu ia ser um primeira linha, porque até os 12 anos eu era super gordinho, e o rugby ia me adorar. Aí ele falou assim, não imagino você gordo. Eu falei, cara, eu estava com 12 anos e eu pesava 73 quilos. Eu empurrava os moleques tudo. Quer dizer, se eu estivesse no lugar e alguém me apresentasse o rugby, eu ia deitar e rolar. Só para fazer esse adendo aí, porque é verdade, o rugby ele é muito acolhedor mesmo. Muito legal, Ju. Devia ter conhecido o rugby, né? Que pena. Então, mas eu fico feliz de ter conhecido depois. Eu passo para os meus alunos, aí tem outras escolas que aí eles vão, às vezes os alunos viajam e falam, meu professor dá rugby. Eu falo, mentira. Os outros alunos de outras escolas falam, mentira e tal. Aí eu falei, beleza, filme então a aula, depois você manda para eles. Que legal, e eu nem conhecia esse esporte e tal. Nossa, Ju, e você como professor, eu acho que deve ser muito legal você olhar as crianças assim, né, ali em formação, ali em desenvolvimento, você começa a olhar e você já reconhece as aptidões que cada um pode ter para determinado esporte, né? E às vezes é meio frustrante também, Breno. Por quê? Porque às vezes
você conhece, reconhece e vê, já teve garoto, foi aluno meu, eu já trabalhei com atletismo, com futsal, futebol, handball, mas menos, e trabalho em escola pública, escola particular, a experiência relativamente razoável assim com o esporte em geral. E eu tive aluno também que teve muitos bons resultados mesmo, campeonatos estaduais no atletismo e tudo, mas eu tive um aluno que ele teria condições de ter participado nas Olimpíadas no atletismo. E eu visualizei isso nele lá atrás. Ele ganhava as competições aqui na cidade, assim, os tempos dele nos 100 metros, um salto em altura e salto em distância, as distâncias que ele alcançava eram sensacionais. Mas ele mesmo não estava nele um talento. A outra entrevista que eu fiz foi com a Rosemar, também medalhista olímpica, que ganhou depois a medalha. Foi, poxa, e ela falou isso, eu concordo com ela. Isso também tem que estar na pessoa. Por exemplo, você correu atrás e você tinha aptidões para vários esportes, você correu atrás apesar de todas as dificuldades. Por exemplo, esse garoto, ele mesmo eu falando que eu ia treiná-lo, ele não quis jogar futebol. Quer dizer, tá, mas e aí? No futebol ele acabou também ele foi campeão brasileiro de boxe tailandês. Ele é fera, ele era um super atleta também. Só que legal. No atletismo, pra você ter uma ideia, ele fazia com 12 anos, nos 100 metros, ele fazia pouco mais de 11 segundos, ele corria muito, ele era muito veloz. No salto em distância, ele fazia 5 metros e pouco no salto em distância com 12 anos de idade. Ele era um espetáculo. Salto em altura, ele também ganhava as medalhas dos outros, eles saltavam 1,70 m. Pô, no salto em altura, a gente não tinha nada disso para treinar. Eu treinava ele e ele tinha muito talento para coisa. E aí é meio frustrante, a gente vê mesmo, mas às vezes não tem para onde levar esse garoto, porque não tem projetos que vão abraçar ele. E às vezes o menino ou a menina não é o que ele quer outra coisa. E aí a gente também tem que respeitar, né? Nossa, com relação a essa frase de querer outra coisa, me marcou muito a coordenadora da escola que eu estudava. Quando eu passei no primeiro vestibular, ela veio, me deu parabéns, entregando meu histórico escolar para eu fazer a matrícula na faculdade. Ela falou assim, eu fico muito feliz por você, mas... Porque, assim, Ju, na parte profissional, eu sempre quis ser empresária. Sempre. Eu não fui uma daquelas pessoas que começou a fazer administração porque não sabia o que fazer. Entende? Eu sempre tive foco, eu sempre quis ser empresária, tanto que hoje eu sou, a gente fala um pouco disso depois. Claro. E aí ela foi entregar o histórico, ela olhou bem para mim, ela falou assim, fico muito feliz por você, espero que você seja muito feliz na sua escolha, mas o Brasil está perdendo uma grande professora de educação física. Isso me marcou muito, assim, sabe? Porque dos esportes que eu fazia, praticamente todos a gente fazia apresentações na escola, entende? Então, ela tinha conhecimento dessa aptidão com diversos esportes e tudo mais. E aí, isso ficou... Seria a professora também, com certeza. Mas né? Você ainda pode fazer, Breno. Vai ser uma ótima colega. Quem sabe? Colega de trabalho, é claro. Se você tiver afim, é o que você falou, você tem que querer, né? Aham. Essas Olimpíadas escolares que tinham dentro da cidade, eu trazia medalha de 5, 6 esportes para a escola. Então, era bobagem isso daí, pô. Até no tênis de mesa tem medalha aqui. Depois você mostra suas medalhas aí que você tem para a galera, vai ser bacana. Uhum. Tá. Que parte que a gente parou do esporte? A gente estava falando, Ju, deve ser legal para você que é professor, ver a aptidão nos alunos e tudo mais. São tantos esportes. Uhum. Daí falando do começo no rugby, que aí eu também... Aí eu tava naquela semana meio, né, assim, aí minha amiga falou, pô, vai lá no rugby, o pessoal é bem acolhedor, um esporte, né, pelo menos para você se distrair. Daí eu fui, cheguei lá só para assistir um treino, o treinador já me viu fortinha e falou que ia assistir, você vê, ó, pode vir, pode entrar. Eu tava de calça, com tênis, não tava de chuteira nem nada, nem, né? Aí, mesmo assim, eu fui, fiz o treino, já fiquei apaixonada, porque se você for ver, parece que eu me preparei a vida inteira para jogar rugby.
Se você for perceber, eu fiz a vida inteira de judô, que é contato. Eu jogava futebol, que tem bola, né? A noção espacial, noção do que está acontecendo, eu tive muito na capoeira. Parece que eu me preparei a vida inteira para jogar rugby, porque tudo isso o rugby exige. E o judô, né? Você abaixar o seu centro de massa, você deve ter e junto com a capoeira, igual você está falando aí, às vezes a pessoa não tem muito contato com o rugby, né? Você saber direitinho a hora de entrar e como entrar, né? Quer dizer, isso já estava em você. Na hora que você olhava, você sabia, por exemplo, no judô, quando você abaixa ali, você vai fazer um ataque por baixo. Sim. Né? Tem até uma amiga de Cuiabá, que também é da seleção, a Isa, ela fala, pô, Brena, seu tacle é fofinho, seu tacle é macio. Você tinha técnica já, né? É a técnica, exatamente. Tem até uma filmagem que ela tá vindo assim a toda velocidade, eu tacleio ela assim, e ela falou, cara, eu olhei assim, eu falei, meu, eu tô ferrada. E aí quando você me colocou no chão, que você me impactou, eu não senti nada. Eu falei, cara... tipo... então, foi isso que eu imaginei quando eu falei. Porque, e assim, quanto mais você domina, né, Brena, por exemplo, você vai fazer uma arte marcial e quando você sabe bem dar um chute, você consegue dar um chute no rosto da pessoa, sim, como esse tapinha que eu estou dando aqui, né? E é a entrada ali no judô. Agora, quando a pessoa não sabe, ela entra de cabeça, ela entra com o ombro, aí ela machuca, se arrebenta toda e machuca o outro também, né? Exato. Porque você sabe, quem faz arte marcial, ele sabe onde dói. Ele sabe onde machuca. E a minha intenção nunca foi machucar ninguém. Sim, era praticar o esporte. Consigo fazer o trabalho de uma forma, né? Igual diz o judô, arte suave. Né? Caminho suave. Então, é isso. Eu fico muito feliz. E aí, com toda essa minha base, eu tive muita facilidade no rugby. Tanto que ali com 2 anos de rugby... Você conhece a Rafaela Zanelato? Não, eu conheço que você falou sobre ela, né? A Zanelato é a minha irmãzinha, estrela master aí do rugby nacional. Né? Você pode bater um papo com ela também, que ela tem bastante coisa para te contar. Aí, ó, então fica o convite aí, tá? E você faz o meio campo, tá, Brenda? Que aí eu entrevisto ela, já tá convidada. Ó, ela é sagitariana que nem eu, ela não vai parar de falar e o sorriso não falta no rosto, então vai ser bem divertido. Não. Ela é minha versão loira, né? Olímpica, que se Deus quiser ela vai pro legal, bacana. E aí, assim, o povo de Curitiba, no geral, ele tem a fama e a verdade de ser um povo muito fechado. E eu vim de Santa Catarina, que é vizinho na janela conversando com o outro, faz lá um bolinho de chuva, leva um pouco pro vizinho, e aquela interação. Aqui não tem, é cada um fechado na sua casa, assim, parece que você tá na Europa, sabe? O pessoal não tem interação, Ju. Sabe? Você faz um churrasco, você compra carne, cerveja, você fala, gente, vem que tá liberado. Aparecem 2 pessoas. Tipo... E quando vai muita gente, né? Quando vai, gente, verdade. Imagina, eu tive uma amiga que alugou uma chácara para fazer um aniversário com tudo pago, igual eu te falei. Foram 3 pessoas. Nossa, que isso! Não, se fizer isso aqui em Minas, vai todo mundo que foi convidado, os que não foram convidados, penetra, pessoa pulando o muro. É assim. Porque o mineiro gosta, porque o churrasco é a desculpa para ele poder tomar uma, entendeu? Eu sei, eu tenho um monte de amiga mineira. Aí, Rubão, que vai assistir isso aqui também, ó. Ixi, essa é a campeã. Mas tudo bem. Daí, o pessoal é mais retraído e tal. E por mais que o rugby seja um esporte interativo, eu tava me sentindo sozinha mesmo. Tava me sentindo meio perdida com relação a amigo e tudo mais. Eu sempre tive muito amigo, Ju. Eu sempre fui a pessoa, assim, que você vê chegar num lugar, você não consegue falar, assim, que eu fui cumprimentando todo mundo, até cumprimentar todo mundo. Chega num torneio de rugby mesmo, enfim. E aí, eu queria muito aquilo, porque eu me identifiquei demais, e o time de Curitiba sempre foi um time muito bom, sempre entre os 5 melhores do Brasil ali. As meninas eu entrei no time, eu era nova no esporte, mas eu era uma das mais velhas já, eu tinha 20 anos. As meninas a maioria tinha 15 anos e todas campeãs brasileiras juvenis.
toda já recebendo para jogar, já era um time muito consolidado, e eu entrei assim, tipo, né, quero fazer isso aqui. E aí, ao mesmo tempo, como eu tinha muita aptidão, eu tive um pouco de rejeição de algumas, porque se sentiram ameaçadas, né, que estavam se sentindo, ela vai roubar minha vaga no time. E realmente, como o time aqui é muito bom, tem 25 meninas em alto rendimento e só viajam 12. Só 12 vão representar o time. Então é uma batalha, sabe? A maior batalha que a gente tem não é nem no campeonato, é entre a gente aqui. Tanto que a única lesão que eu tive no rugby grave foi num amistoso entre os nossos times. O nosso time, né, jogando ali. Que eu rompi o ligamento do LCP do joelho direito. Eu não tenho esse ligamento, mas ao mesmo tempo o médico me explicou, que a mãe da Rafa, inclusive, a dona Célia, que ela é médica, né, super reconhecida, ela é especialista em joelho, inclusive, uma das 3 melhores do Brasil em, não sei como fala, quando tem encontro médico, convenção, enfim. E como é que é o nome dela? Como é que é o nome da médica? Oi? Célia De Conte. Bacana. Você consegue achar vários artigos sobre ela. A ela aí também, pessoal. Nossa, ela tem bastante coisa para conversar com você. Ela é médica do esporte total, assim. Bem bacana. E mãe da Rafaela, que vai jogar a Olimpíada ano que vem. E aí, assim, Ju, ela falou, olha, você consegue jogar, você consegue segurar, porque sua perna é muito forte. Consegue segurar esse ligamento. E realmente, depois que aconteceu a cicatrização, rompeu e cicatrizou, isso levou uns 6 meses, eu comecei a voltar, e hoje, pra mim, parece que, sabe? Aconteceu nada. Não tenho ligamento, porque eu não sinto dificuldade nenhuma, assim, mas eu fortaleço muito a perna, realmente. Aí tá. Entrei no time de rugby. Quando eu entrei, estava acontecendo o primeiro torneio nacional adulto que as meninas estavam podendo jogar, que elas tinham ali em média 15, 16 anos. E aí, tanto que várias mães tiveram que dar autorização para elas irem jogar, porque elas eram muito novas, e elas ficaram em 5º lugar. No outro ano, isso foi 2014. 2015, eu já estava competindo em alto nível ali com ela, já tinha aprendido muito sobre esporte, e a gente venceu o campeonato, a gente ficou em primeiro. 2015. Que show. Tá aqui as medalhinhas. Não, isso aí. E aí, assim, cara, quando eu vi aquilo em alto rendimento, nível nacional, eu enlouqueci, assim. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Me encontrei. Eu não tenho nem previsão, assim, só se acontecer alguma coisa que me tire fisicamente do esporte, mas por mim eu jogo até os 50 anos. Tenho planos ainda de ir para fora, jogar fora, fazer intercâmbio e tudo mais. Mas eu tô numa fase da minha vida, assim, Ju, aí com relação à seleção brasileira de rugby. Isso aí. Há 2 anos treinando, porque eu tava treinando, e aí a Rafaela chegou 6 meses depois que eu tava treinando. E foi aquele gás que eu precisava, assim, sabe? A gente se juntou e aí virou irmã, assim, real. E a Rafaela, por mais que seja curitibana, ela não tem nada a ver com as pessoas daqui. Ela é muito parecida comigo, assim, espontânea, tem muito amigo, faz o fervo mesmo. E aí a gente foi se dando força no meio daquele time retraído, daquele time com medo de perder vaga. E a Rafa também veio da seleção juvenil de handball, então ela também tinha um histórico ali de atleta ali muito bom, né? Tinha muita física. E aí a gente se juntou e dali foi só pra cima. 2 anos depois que a gente estava treinando, 2 anos e meio, o treinador da seleção veio aqui no clube. E aí, né, meio para olhar assim o que estava acontecendo, um treinador novo quando trocou. E aí ele convidou a Rafaela e convidou a mim também para morar em São Paulo, para poder participar do núcleo da seleção brasileira de Seven. A Rafa nessa época tinha o quê? Tinha 17 anos. Falei, amiga, vai, né? Eu já tava com os meus 23. Falei, amiga, vai, porque é esse o momento. Quando eu tava no meu ápice do judô, foi isso também. É treinar 6, 8 horas por dia, é se dedicar a isso mesmo. E, sabe, super incentivei, super, vai. E aí ela falou, cara, tipo, ela foi. E a minha decisão foi recusar o convite
Isso me prejudicou bastante. Por quê? Vou te falar por quê. Quando eu passei lá no meu primeiro vestibular, Ju, eu tinha 17 anos, certo? Eu tinha 17 anos, passei para mecânica, aí beleza, que, sabe, professores, as pessoas, todo mundo, não, tem que fazer engenharia, porque você vai ganhar bem, porque tananã. E, pô, não era aquilo que eu queria, eu sempre quis ser empresária, porque minha família sempre teve negócio. Minha família era muito rica quando eu era criança e eles faliram porque eles não sabiam administrar os negócios. Tá, quer dizer, isso também. E eu tenho a mesma aptidão para negócio e eu não queria cometer os mesmos erros dos meus pais, eu queria estar preparada para isso. E, na sequência, eu fiz vestibular de administração e comecei a cursar. Em toda essa trajetória que eu te falei do esporte, eu tentei levar a faculdade junto comigo. Eu estava em São Francisco, eu estava fazendo a faculdade, eu transferi para a faculdade de Joinville, tá? Continuei cursando, mas a de São Francisco era anual, a de Joinville era semestral. Eu já perdi várias matérias. Já me atrasou a faculdade. Quando eu mudei para Curitiba, mesma coisa, perdi um monte de matéria. Resumindo, Ju, eu fiquei 7 anos estudando para me formar. Aí chega o cara e fala assim, eu já estava 3 anos e meio de faculdade, faltava 1 ano e meio para terminar, o cara chega e fala, vamos morar em São Paulo? Vamos desenvolver? Sem garantia nenhuma, com um salário que na época era um salário mínimo, né? Eu falei, cara, nem pela grana, sabe? Porque grana a gente dá o jeito a vida inteira para conseguir. Pelo time mesmo. 7 anos para me formar, e era um objetivo muito grande na minha vida, ninguém na minha família tem diploma, sabe? Eu me senti em dívida comigo com relação a isso. Falei, o esporte dessa vez vai ter que esperar um pouco, porque eu quero concluir esse objetivo de vida. Legal. E eu fiz. E aí, depois que eu concluí, agora tem um desafio enorme da seleção de Rugby League. O Brasil está com vaga garantida para disputar o Mundial ano que vem na Inglaterra, em Londres. E a gente está num preparamento muito intenso, com vários testes físicos, mesmo nessa reclusão de quarentena, tentando fazer com que tem em casa, se na sua cidade tem academia aberta, você faz, se, né, as meninas do grupo ali, da seleção de league. E da seleção de 15, eu participei de alguns camps, e no último camping que teve, antes de um jogo contra a Colômbia, eu quebrei a minha mão. 1 semana antes. Nossa. E aí eu não participei, não fui para esse jogo contra a Colômbia, fiquei bolada, real, tô com isso engasgado, vou correr atrás e a gente vai estar representando aí com certeza. Eu quebrei minha mão andando de moto, Ju, porque... Nossa. Você acredita que eu quebrei a mão? Todo mundo, nossa, rugby é violento mesmo, né? Tipo, eu quebrei a mão andando de moto. Porque eu fazia entrega por aplicativo para conseguir complementar a renda e conseguir terminar a faculdade. Porque eu não conseguia trabalhar em tempo integral por causa da faculdade e do treino. Eu tinha esses 2 compromissos todo dia. E aí eu fazia entrega por aplicativo e deu isso. Você vê, né? Um atleta do seu nível, com o tanto que você conquistou em esportes diferentes. E, assim, o esporte no Brasil deveria ser muito mais valorizado e as pessoas que praticam e tudo, e também as pessoas deveriam se aperfeiçoar mais para poder trabalhar com o esporte em si, porque isso tudo é um círculo virtuoso, tudo cresce junto, né? Em outro lugar, você provavelmente não ia precisar fazer entrega pelo aplicativo para complementar a renda. Você teria essa renda vindo do esporte. E, quer dizer, é lamentável, né? E esses acidentes acontecem mesmo. Você vê atletas aí que vão disputar uma maratona e aí cai um... eu lembro de um goleiro da Espanha que se machucou, que foi fazer compra, caiu um Gatorade, cortou o pé dele, ele não pôde jogar a Copa. É complicado, é difícil demais. Quer dizer, mas você vai chegar, você vai também fazer parte da seleção. Explica aí, porque muita gente ouve assim, rugby, poxa, o rugby não é um só, aí você falou rugby de 15, rugby league, rugby 7. E aí, fala um pouco dessas modalidades, também fala do rugby beach, né? O rugby de praia. Uhum. E você também, provavelmente, daqui a pouco vai estar na seleção brasileira também, né? A seleção brasileira ali de rugby beach, ela não é fixa. Ela é quem joga 7, o treinador tira algumas pessoas e coloca para jogar o beach. Não é uma seleção de beach que treina só aquilo, entende? É mais um campeonato fair play, assim.
Mas, enfim, para vocês entenderem, gente, a diferença do rugby, eu vou comparar com o futebol. Do mesmo jeito que futebol tem futsal, tem society, tem futsal, beach soccer, tem futebol de campo, o rugby também tem suas variações dentro do mesmo esporte. As mais conhecidas são o rugby 7, que são 7 pessoas para cada lado, 2 tempos de 7 minutos, parece pouco, mas cansa demais, porque é muita correria. Muita explosão. Os atletas têm um perfil mais esguio, de correr bastante, um perfil mais atlético. Até nessa modalidade, tem muita gente do atletismo para jogar rugby. As equipes eles fazem muito isso nos Estados Unidos. Exato. Vai lá no atletismo, vem você. Porque o que eles têm de atleta que pratica atletismo nos colleges e nas universidades dos Estados Unidos e que às vezes não conseguem resultados bons, mas eles colocam no rugby e os caras são verdadeiros foguetes, né? As garotas também. Exato. Aqui no Brasil temos alguns casos também na seleção. Inclusive, tem gente treinando no núcleo da seleção que nunca fez nenhum jogo pelo Brasil, nunca nem jogou rugby, mas que pegaram do atletismo e trouxeram para trazer resultado para a gente também. Em breve vai estar acontecendo. Legal. O rugby 7 foi esse que nós conversamos. Aí tem o rugby, que é o rugby... E o rugby olímpico, né, Breno? Só para não deixar passar. O rugby olímpico. Que a nível esporte, assim, é a categoria mais importante para os países, justamente por... Tem um baita circuito mundial de rugby 7 que é sensacional, né? Sensacional. Mas, assim, Ju, uma curiosidade é que o rugby, ele estava no início lá quando criaram os Jogos Olímpicos e ele ficou 90 anos fora das Olimpíadas. Sim. E ele voltou nas Olimpíadas do Rio, aqui no Brasil. Isso foi muito importante para auxiliar no desenvolvimento do esporte no país. Bacana. A questão de patrocínio, a questão de incentivo fiscal foi muito, muito importante mesmo. Enfim, esse é o Rugby 7. Aí o rugby mais tradicional, que foi a primeira modalidade desenvolvida, que é pelos antigos, né, pelos veteranos, a modalidade mais querida é o Rugby 15, que são 15 atletas para cada lado, o campo fica cheio, e aí tem uma variedade de biotipos físicos bem maior. Tem uma variedade ali, tem os atletas mais gordinhos que fazem sustentação de algumas formações, tem os atletas mais altos, tem os atletas menores que linkam as jogadas. Então é muito bacana a inclusão do rugby nessa modalidade 15, principalmente. Ninguém fica... perfil, né, Breno? Assim, a gente falou dos mais gordinhos, o rugby aceita todo mundo, mas o perfil também tem mudado. Esses caras são mais pesados, eles são um pouco gordinhos, mas eles são extremamente fortes e pesados, né? Que é a primeira linha, galera, que é o número 1, 2 e 3. E aí depois vem a segunda linha, que aí os números 4 e 5 são os caras mais altos. São os jogadores que são elevados na lateral e tal. E os caras os jogadores e as jogadoras mais leves e rápidas jogam de asa, jogam de fullback, porque quem joga atrás no rugby é que é o atacante. Quem joga na frente é o defensor. Exato. Muito bem colocado, Ju. E aí esse rugby tradicional, ele leva 40 minutos cada tempo e é um jogo bem mais de resistência, né? Quanto ao outro, é um jogo mais aeróbico, o jogo de 7. É o mesmo esporte, mas é completamente diferente. Resumindo. E aí, intermediário entre o Rugby 7 e o Rugby 15, nós temos o Rugby 13, que é o Rugby League, que é um rugby mais flexível, não tem tanta regra, torna-se até um pouco mais perigoso por não ter tanta regra. Eu achei interessante essa sua colocação dele se tornar um pouco mais... Porque, assim, a gente vê que, por exemplo, no Rugby League, me corrija aí se eu estiver errado, porque você sabe muito mais do que eu. Tá lá, tô no Rugby League, aí você tem que fazer... Você tem 5 fases, né? Você pode ser tacleado, mas não tem um jogo no chão, correto? Sim. Você tacleou, você passou a bola para trás, se a bola for para frente, o outro time já perde a bola. Tacleou, você passa para trás uma vez. 2, 3, 4, 5, é isso? E aí você tem que concluir a jogada, certo? Se você não conseguiu fazer o try em 6 jogadas, você tem que se livrar da bola o mais longe possível, geralmente chutando, porque o adversário vai começar as 6 jogadas dele, de direito. E essa pancada, ela tem coisas mais permitidas, então, no Rugby League
Exato. Union, por exemplo, mas também não pode o contato, o high tackle não pode, né? Não pode pegar assim. Pode pegar acima do ombro? Essa é a diferença. No rugby 15 e no rugby 7 só pode o contato da cintura para baixo. No rugby league é onde pegar. Não tem regra de contato. Só não pode dar soco, cotovelada, mas o contato... Claro, não pode usar articulação. Mas pode pegar no pescoço? No pescoço, não. Mas posso pegar no peito, assim, dar um chapadão. Entende? Mas mesmo no rugby league, por conta do que eu já conversei com você, eu não consigo dar esses trancos, entende? Eu taclei certinho. Pessoal, você tá tacleando muito certinho, pô. Sai daqui. É porque é mais seguro, né, Ju? Sim, eu sei, claro, eu tô brincando com você, Breno. Mas a galera não faz muita questão, a galera vem e tem que cuidar. Mas é muito divertido também, tem várias regras diferentes. Como não tem huck, toda jogada que acontece, jogada 1, que a bola que teve o choque ali, você tem que voltar 10 metros. Então o perfil do jogador de league é como se fossem 13 centros. Sabe a posição centro? Do 15 do 7? É como se fossem 13 jogadores centros, que é mais ou menos o meu perfil físico. É um jogador que não é tão leve, mas também não é tão pesado e geralmente é consideravelmente rápido. Então... E aí acaba que todo mundo tem que participar mais dando passe, então o rugby acaba sendo um rugby mais técnico, correto? Com a questão de estratégia de jogo, eu acho que ele se torna muito mais técnico, porque você tem que resolver tudo em 6 jogadas. Quer dizer, não adianta uma pessoa que pensa mais o jogo que passa a bola. Não, aí todo mundo... Que é, assim, o Rugby League ele é muito jogado na Austrália, principalmente. Lá eles até jogam mais o League do que o Union, apesar de eles serem uma potência também no Rugby Union, né? Mas, assim, quer dizer, na Nova Zelândia é muito isso também. Um atleta, o primeira linha lá, o cara pesa 140 quilos, ele dá passe igual o Scrum Half. O cara tira a bola e passa de costa. Pô, e é legal ver essa variedade técnica sendo trabalhada com todo mundo. Não especializar muito, né? E que, assim, no Seven é um pouco isso também, né? Você tem que ter explosão, mas tem que saber passar, saber taclear, porque é muito espaço e menos pessoas, então se vira aí, né? Ju, aqui em Curitiba, as 2 jogadoras mais pesadas e habilidosas do Brasil estão aqui. Não mais pesadas, mas as que representaram o Brasil no campeonato de 15, por exemplo, que é a Camila e a Francine, que todo mundo conhece como Bu, ninguém conhece como Francine. A Bu e a Camila, elas são pesadas e extremamente habilidosas, e isso chamou muita atenção e garantiu a vaga delas fácil, assim. Legal. Em qualquer lugar que elas forem. A Bu, inclusive, ela jogou a Liga dos Estados Unidos e ganhou com o time do Glendale lá. Bacana. Então, muito legal. Muito legal mesmo. É um diferencial muito grande a pessoa ser pesada e habilidosa. Sim. Isso é muito, muito difícil. Porque não é o ser pesado, né, Breno? O ser pesado não vai te tirar a habilidade. Mas se você treinar, todo mundo, né, de uma forma mais variada possível, você tem um time muito mais completo. Aí eu não estou falando só do rugby, não. Por exemplo, no futebol, que a galera, né, e que eu também adoro. Você tem um zagueiro. Antigamente, se o zagueiro tirasse de cabeça ou chutasse para frente, hoje em dia o espaço desse cara está cada vez diminuindo mais. Ele tem que saber mais passar a bola, ter um controle melhor do jogo. Mal comparando, não é porque, sabe, às vezes deixou de ser ensinado isso para ele. E é importante que ele aprenda, porque se ele desenvolver isso, o time todo ganha, não só ele. Acho que é até cultural. Imagina, como aqui no Brasil, praticamente só temos time de 7 feminino, o 15 é jogado, né, com mais frequência pelo masculino, a gente está criando campeonatos nacionais de 15 agora, tinha bastante projeto para 2020, que foi travado por conta da pandemia. Mas como as meninas, essas mais pesadas, obrigatoriamente só tinham 7 para jogar, elas precisaram ser mais habilidosas para conseguir se enquadrar na modalidade. Eu acho que isso ajudou muito as meninas, porque se elas tivessem vindo do 15, desde sempre, é pesadinha e tal, sempre colocando elas na posição ali de pilar,
elas não teriam desenvolvido. Eu acho que males que vem para bem também, né? Com certeza. Perfeito, é isso aí, então. Mas isso tem que acabar no esporte, né? Você tem que desenvolver o atleta como um todo. E ele vai chegar no, sabe, não desenvolver só o ponto positivo dele. O americano faz muito isso. A gente até fizemos uma entrevista com o Marcel, da seleção brasileira lá dos anos 70, 80 e 90, sabe? Marcel, Ascar, campeão. Então, e ele fala muito isso, que aqui no Brasil se potencializa aquilo que tem de bom e o que tem de ruim tenta esconder. Lá fora, não. O que tem de bom você melhora, o que você tem de ruim eles te obrigam a melhorar com treinamento diversificado. É porque eu acho que aqui, como tem pouco recurso, a gente, já que tem pouco, vamos só melhorar o que tá bom aí, porque não dá tempo, não dá grana. Mas dá, né, Brena? Mas dá. E Cuba, um paísinho pequenininho, uma ilha pequenininha ali. E Cuba, os atletas sempre foram extremamente técnicos e habilidosos e com muito menos recursos que o Brasil. O Brasil é a nona economia do mundo. E eu não estou falando isso agora, não, galera. Eu estou falando isso daqui, tá? Sempre, desde sempre. Não é nos últimos 5 anos, não. Estou falando nos últimos anos todos do Brasil. Você diz que é cultural, então? Eu acho que tem que ter o profissional, ele tem que se aperfeiçoar mais, ele tem que estudar mais, ele tem que conhecer. Para isso o intercâmbio é fantástico, e ele tem que sair um pouco da caixinha e começar a entender o esporte de uma maneira mais complexa e completa, ao invés de tão segmentado. E isso não importa o esporte. Por exemplo, por que o voleibol no Brasil se desenvolveu tanto e atrair tantas pessoas? Provavelmente também você devia gostar muito de jogar vôlei por 2 motivos. Uma, porque você via muito vôlei na televisão, você achava interessante aquilo ali, e os jogadores e jogadoras, eles são muito trabalhados tecnicamente. Você pega um jogador, ele passa, ele bloqueia, ele ataca. Quando pararam de treinar o cara só para atacar e bloquear, por exemplo, quando começaram a ensinar ele a passar e jogar com mais velocidade, e o Brasil sendo uma equipe mais baixa do que as outras, isso ainda, o vôlei evoluiu muito. Todos os esportes, você pega no basquete, às vezes tem jogadores extremamente baixos para jogar o basquete, mas se ele for técnico e habilidoso, ele joga. E dá para treinar habilidade e técnica. Não é só botar ele para correr e arremessar. O pivôzão. Hoje os pivôs na NBA, os caras metem bola de 3. Isso era inconcebível há 30 anos atrás. O cara, lance livre, eles faziam falta, por exemplo, no Shaquille O'Neal, que foi um baita jogador, para ele bater lance livre e errar. Porque se deixasse ele entrar, ele quebrava tudo ali, enterrando a bola, né? Mas legal. Viu, Ju? Uma observação. O meu professor Tupã, que eu falei, ele é muito parecido com você, inclusive. Mas tão bonito assim. E bem determinado, assim, com relação aos seus atletas, de querer ir lá tirar o melhor, sabe? E no nosso treinamento do vôlei, realmente, o que você falou tem todo sentido. Eu jogava de levantadora, fazia um trabalho de líbero, assim, eu gostava muito, sabe? Eu me dava muito bem como líbero também, mas como eu era uma das únicas que conseguia cortar com a esquerda, eu acabava ficando de oposto, mas eu gostava muito de ser líbero, muito. Me jogava, assim, sem medo, sabe? Aí a seleção brasileira a Fabi perdeu uma concorrente lá, ó. Fabi manda demais, gente. Nossa, que fera a Fabi, né? Sim. Mas bacana. Bacana. Aí essas quantidades de medalha aí, Brena, mostra pra gente algumas. Dá pra ser? Dá sim, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguém querendo entrar aí, ó. Meus cachorros. Tô aqui em casa. Os troféus estão lá na minha casa de Santa Catarina. Aqui tem algumas medalhas. Só de levantar essas medalhas, a pessoa já faz um baita esforço físico. Hein? Nossa, tá? Então, o que a gente tem aqui? Essa daqui que eu te falei foi a primeira
primeiro campeonato brasileiro que a gente ganhou aqui no Curitiba, feminino, foi em 2015. Essa medalha tem um valor muito importante na história do clube. Bacana, que legal. Daí, em 2015, a gente ganhou o primeiro nacional. Em 2016, a gente ganhou o nacional de novo. Sensacional. Daí, Ju, tá cansando o braço aqui. Ah, A gente teve uma troca de núcleo de treinador e eu acredito que isso afetou bastante o clube. Aí, os 2 anos seguintes, a gente foi em terceiro no nacional, que também não é ruim, mas não é o bacana, né? Daí, essa aqui... Essa aqui, 2017, terceiro. certo. 2018, terceiro. Quer dizer, sempre no pódio, né? Sempre, graças a Deus. Essa aqui é a medalha do Mundial de Capoeira. Aí, ó, viu? E também pode procurar, com certeza tem no YouTube essa entrevista, né? No Esporte Espetacular, né? Foi 2010, Ju. Não sei. Ah, Nunca vou procurar, mas se você achar aí, pode precisar. Viu? Nossa, Ju, olha aqui que eu esqueci de te falar. aí, tá vendo? Ai, ai. Porque assim, eu fazia porque no judô era muito difícil manter o peso, né? Cadê ela? Acabei de olhar aqui, perdi. São muitas. Medalha de tudo aí. Até de cricket você deve ter medalha aí, ó. Nossa, só não participei porque realmente... Porque não tinha o meu alcance. Mas enfim, Ju, tá aqui. Pra perder peso pro judô, eu fazia Muay Thai e Taekwondo, que é esportes que pulam muito, né? E aí, nessa brincadeira, eu tava treinando já há 2 anos Taekwondo para perder peso pro judô com o professor Marcos, lá de São Francisco, que é excelente também, sempre tá em pódio nacional. E aí eu participei de 2 torneios de Taekwondo. Ah, lá vem. Aí eu fui pro torneio de Taekwondo e ganhei, Ju. Eu ganhei o estadual de Taekwondo, aí eu consegui vaga pro nacional, mas coincidia na mesma data de um torneio de judô e eu não fui. Mas aí eu ganhei, na minha categoria eu ganhei em primeiro lugar, e na categoria que são todos os pesos eu fiquei em segundo. Nossa, que sensacional, hein? No nas... 2 meses depois ela já entrou e já ganhou o negócio. Que isso, é uma super atleta. Tem de tudo aqui, ó, de tênis de mesa, de vôlei, futebol, futsal. Essa aqui foi de estadual. Enfim, Ju, bastante coisa ali. Esqueci que eu ia falar com você agora. Não, você falou das medalhas e tudo, das competições, a gente estava falando do rugby, mas fala agora um pouquinho aí do seu lado empresário. Nossa, Ju, então... Esse é o esporte, vem de tudo, porque, como eu disse, minha família não me apoiou em nada, assim, na vida, né? A não ser minha avó lá no comecinho que me colocou no judô, mas... Poxa, então eu sempre tive que virar desde muito cedo. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Travou ou tá rodando? Não, travou um pouquinho, mas deu. Tá falando, pode falar. Essa cicatriz, Ju, eu tenho ela desde os 5 anos de idade, porque eu já trabalhava aos 5 anos de idade. Eu adquiri ela tirando churros, que minha mãe tinha um negócio de churros de vender na praia, tirando churros do tacho, e aí como eu não alcançava os últimos, que o tacho era grande, eu encostei a barriga na chapa de ferro e eu queimei, assim, ficou muito feio. Então, desde os 5 anos de idade, a minha primeira memória trabalhando que eu tenho, então imagina. Aí, quando eu fui morar com a minha avó no Mato Grosso, aos 7, minha avó quebrou a perna,
Aí ela não... Pô, tinha eu e a minha irmã de 3 anos morando com ela. Eu tinha 7, minha irmã tinha 3. E ali, eu com 7 anos, ela me ensinou a fazer comida, me ensinou a limpar a casa, me ensinou a ir ao mercado. Então, eu sempre tive muita responsabilidade desde muito cedo mesmo, assim. Daí, ali aos 10, eu já cuidava da banquinha de churros sozinha, ela me deixava sozinha cuidando. E assim foi indo. Aos 14, ela tinha uma lanchonete com 12 funcionários, eu que tomava conta de todo mundo, de folha de pagamento de todo mundo, de fornecedor, sabe? Eu cuidava da lanchonete, a lanchonete eram 24 horas, eu cuidava das 7 da manhã às 7 da noite e ela cuidava das 7 da noite às 7 da manhã, durante o verão no litoral, né? Eu com 14 anos eu fazia isso, então assim, eu tive a vida inteira assim, contato com o negócio, né? Mas aí eu decidi fazer a faculdade, sempre visando isso. Antes, ali durante a faculdade, Gil, o meu primeiro semestre de faculdade, eu passei num concurso portuário, de agente portuário, mas eu não quis assumir porque eu tinha que parar de treinar, que pegava horários do meu treino, tá? Eu passei num concurso do Banco do Brasil com 18 anos também, mesma coisa. Eu não podia assumir porque eu ia ter que parar de treinar. E eu não queria parar de treinar, tá? E aí eu passei num estágio, que era no porto particular lá da minha cidade de São Francisco, no primeiro semestre. E aí eu comecei a fazer estágio lá no TESC, que é Terminal Portuário de Santa Catarina. Eu fiz 1 ano e 2 meses de estágio lá. Aí quando eu fui para Joinville, eu passei num processo seletivo também de estágio na Embraco. Por nome talvez você não conheça, mas se você olhar atrás da sua geladeira, o motor está escrito Embraco, que é a Embraco que faz todos os compressores, os motores de geladeira e freezer do mundo praticamente. Assim, ela é responsável por 80% da produção mundial. E é uma empresa gigante, com 6 mil funcionários, e eu passei, assim, eu fiquei muito feliz. E aí em Joinville eu treinava e fazia esse estágio. No começo, em Joinville, eu não tinha grana. Eu tinha só a grana do estágio, que eram R$650, e eu pagava de aluguel R$550. Nossa. Então, assim, como é que eu comia? Ajuda dos técnicos, ajuda de amigo, ajuda da pessoa que eu namorava. Então, eu sempre tive ajuda de muita gente porque as pessoas reconheciam o meu esforço. E isso eu sou muito grata a todas essas pessoas que tiveram na trajetória, assim, da minha vida, sabe? Aí, quando eu vim para Curitiba, eu já tinha uma condição melhor, já tinha um patrocínio, já tinha título, já tinha Bolsa Atleta. Aí a vida começou a melhorar, mas o começo, assim, foi muito difícil. Foi por Deus, eu fico olhando, cara, hoje em dia eu falo, cara, como é que eu vou pra uma cidade que eu não conheço ninguém, vou ganhar R$600 e vou pagar 550 de aluguel e o resto, sabe? Uma bicicleta, porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. Aí, nessa empresa que eu fazia estágio na Embraco, Ju, eu chegava lá, tinha um refeitório enorme que tinha comida o dia inteiro. Eu chegava lá, eu almoçava, antes de ir embora, eu tomava um cafezão para não precisar comer muito. Aí eu levava um pãozinho para comer no outro dia de café da manhã. Eu ia me virando assim, pô. Hoje eu falo, não acredito que eu fiz tudo isso. Eu não faria isso hoje. Quem faria isso? Então, tudo ali em busca do sonho, em busca do que quer, muito objetivo, muita disciplina. E é isso. Daí vim para Curitiba, consegui bolsa também pelo Curitiba Rugby. Primeiro eu tinha bolsa na PUC, porque eu vim representar a faculdade. Aí eu saí do judô, perdi a bolsa, perdi a grana que eu tava recebendo. E aí, outro perrengue. Daí eu, Daí eu comecei a jogar no Curitiba Rugby. Daí o Curitiba tem convênio com faculdade, ganhei uma bolsa na faculdade, pagava só 25% do valor para conseguir terminar o curso. Aí a gente ganhou o nacional ali em 2015, já consegui bolsa atleta federal. Aí já foi estabilizando de novo, sabe? Tudo que eu tinha no judô, consegui no rugby também. E isso foi dando um gás. Daí eu fazia bico, trabalhando em food truck, fim de semana, quando não tinha campeonato, né? E aí eu comecei a fazer curso de corretagem de imóveis, trabalhei de corretora de imóveis. Até hoje eu trabalho de corretora de seguro esportivo, tá? Eu faço seguro do Clube Melina, faço seguro do Clube Curitiba, do Rio Rugby, do Guanabara, de vários times do Brasil. Que mais, Ju? Nossa, eu fiz tanta coisa. Trabalhei na Decathlon, sabe a Decathlon?
Aham. Fiz Sim. estágio aqui em Curitiba na Decathlon também. E aí, assim que me virando. Daí tá. Aí agora eu formei na faculdade, fim do ano passado, antes da pandemia, graças a Deus. Só a festa da formatura que tá grampeada aí, porque não tem como, né? É, tem jeito. Mas aí eu formei ano passado, eu falei, cara, agora é a hora. Eu sempre quis ter uma hamburgueria, faço muito bem hambúrguer, segundo meus amigos, muito bem. Ah, com certeza. E quando eu trabalhei... Pelo seu histórico todo aí, deve ser o melhor do Brasil. Se Ai, tiver um ai. campeonato brasileiro de hambúrguer, você já ganhou. Os outros não entrar na concorrência, não. Ju, eu gosto muito. Eu trabalhei 2 anos em food truck de hambúrguer, trabalhando assim de vez em quando e viajando. Daí nas férias do rugby, eu pegava férias de inverno, ia para o Rio Grande do Sul, ficava 3 semanas lá fazendo turnê para juntar grana, para voltar para comprar chuteira, fazer as coisas acontecerem, pagar a viagem do rugby, enfim. E aí, assim, aí eu terminei a faculdade e ia abrir algum negócio, provavelmente de hambúrguer para mim. Mas a pessoa que eu me relaciono, maravilhosa, uma pessoa, a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida, assim, a pessoa com o melhor caráter, pessoa com um coração enorme, sabe? Ai, gente, não tem palavras. A minha namorada, atual esposa, Danúbia, ela é confeiteira e manda bem demais, assim. Juntou a coisa com a outra, então ficou perfeito. Ai, nossa senhora, ainda bem que eu não sou assim, como a maioria das meninas, viciada em doce, sabe? Eu como uma coisinha ou outra, assim. Senão, ó, ia estar complicado. Daí, ela já fazia bolos, ela é de Santa Catarina também, ela já fazia bolos lá, e aí ela pegou e veio para Curitiba, eu falei, bom, agora vamos unir o útil ao agradável. Falei, você sabe fazer bolo e eu sei fazer negócio, vamos abrir uma empresa. Abri a empresa, coloquei nas redes de delivery aqui de Curitiba e tá assim, Ju, tá bombando. Graças a Deus. 3 funcionárias, mais 2 amigas que vêm ajudar quando o bicho pega. E tá demais, assim, depois que passar a pandemia, a gente já tem projeto todo pré-aprovado para a loja física. E eu tô realizando meu sonho simultâneo, né? Tô conseguindo me manter ativa no esporte, inclusive cabelo molhado aqui que eu tava treinando antes de vir falar com você. Postei alguma coisinha ali no Instagram. E tô conseguindo construir o meu negócio, que eu sempre quis ter, sempre quis ter alguma coisa para chamar de meu, para desenvolver, para fazer do jeito que eu acho melhor e tá dando muito resultado, eu tô muito feliz, assim. É como se você se preparasse para o campeonato, chegasse lá e tudo que você se preparou caiu, você conseguiu fazer certo. É isso que está acontecendo com relação à empresa. Estou muito feliz. Eu vi, os olhos brilharam aí. Poxa, que honra ter batido esse papo com você. Que papo legal, tá? Demorou para a gente conseguir, né? Mas conseguimos. Eu quero ter a honra de continuar mantendo relação com você, conversar e trocar mensagem e tal. Quem sabe se um dia eu for aí, eu vou aí com certeza. Por favor, será muito bem-vindo. Vai ser uma honra. Você pode me convidar, porque eu vou, tá? Eu vou ser um desses 3 que vai no churrasco aí, tá bom? Opa! Vai. E muito obrigado por ter compartilhado. Penso que você é um exemplo, assim. Pode fazer um filme, um livro. Se fizer um filme, é Oscar, é certo. Vai trazer esse tutuíto. Se for um livro, vai ganhar o maior prêmio também. Pô, que história bacana, que história rica, que pessoa legal e simpática que você é. Muito obrigado, que você brilhantou demais aqui. Que alguma coisa que você deixou de falar, assim, eu sei que tem, que provavelmente você vai lembrar aí que você praticava arco e flecha, treinou 2 semanas e foi medalhista estadual, não sei. Se você quer falar alguma outra coisa e tal, fica à vontade e eu só tenho que te agradecer. Não, Ju, tá ótimo, eu agradeço você pela oportunidade, pela paciência de conseguir ouvir tudo isso, que, né, É uma honra. Dei uma resumida aí na história, que é bastante pesada até, sabe? Mas o que fica é essa lição. Tem bastante gente, Ju, que fala que eu sou inspiração, que fala que se espelha em mim, sabe? Eu vou em torneio, tem gente que pede autógrafo. Eu fico assim, gente, sabe? Hoje, esse mês aí, semana passada, teve uma menina do norte que estava fazendo aniversário, um amigo dela mandou: Brena, faz um vídeo para ela é muito sua fã. Eu falei assim, gente que eu nem sei que existe,
que sabe, que de algum jeito o que eu posto, o que eu falo, o que eu faço influenciam na vida de algumas pessoas e a gente é responsável, sabe? A gente precisa. Se eu tenho essa força de ter feito tanto por mim, eu sinto comigo que eu preciso também dar força para outras pessoas. Eu me sinto nesse dever. Do mesmo jeito que teve tanta gente que foi legal comigo, que me incentivou, que me deu a mão. Eu sempre, tem campanha de sangue, eu tô lá fazendo, tem campanha de doação de alimento, eu tô lá puxando, eu me sinto muito na obrigação também de ajudar pessoas, como eu fui ajudada, como eu tive algumas oportunidades, que é muito fácil julgar, né? Você vê a pessoa ali em situação de rua, você vê um amigo que foi para droga, é muito fácil julgar, mas cada um tem sua realidade, cada um tem sua batalha. A função, eu acho que a nossa função no mundo é só ajudar, né? O que a pessoa vai fazer com isso, se ela vai aproveitar para o bem ou para o mal, não é problema seu, assim, não é responsabilidade sua. Você tem que ter a consciência limpa que você fez a sua parte. Então, só isso, gente, só fazer o bem, desejar o bem para todo mundo e aproveitar o que tem na mão. Sabe? Tipo, as coisas não vêm sozinhas, as coisas não vêm fáceis. O que vem fácil também vai geralmente fácil, né, Ju? Sim. Só quem precisar de mim, quem quiser conversar, pode me chamar. O Ju coloca aí na descrição do vídeo meu Instagram, meu e-mail. A gente conversa, tá bom? Agradeço muito quem assistiu até aqui. Vocês são fera demais também. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado, Breno. Muito obrigado, Breno. Você é fera demais. E é isso aí. Eu acho que uma das maiores definições de sucesso é ser útil, né? Não é ganhar dinheiro, é ser útil. E ser útil da maneira que a gente pode ser. Resumindo o que você falou. Pô, a ideia também, Ju, sempre foi ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. Eu sempre falei, cara, eu quero ser rica, mas não é para eu ter coisa, ter bem material, ter tudo. É para eu quero ter um projeto, eu quero, sabe, eu quero poder ajudar quem vê uma pessoa na rua passando necessidade lá, poder ajudar. Nossa Senhora, coisa assim, enfim, isso aí é outra coisa com relação ao projeto que a gente podia fazer outra entrevista inteira disso. Vamos fazer sim, você tá doido? É lógico, que é isso, vamos fazer. Vamos falar depois, a gente fala mais específico de rugby, quando estiver voltando aí. Pode ficar tranquila, eu vou te alugar mais. Pode ficar legal. Obrigadão, Ju, obrigadão. Valeu. Beijão, galera. Valeu, Abraço. Abraço. Tchau, tchau.